Que bom que você veio receber os nossos encontristas. Acabamos de chegar do encontro. Um final de semana poderoso, amém? O povo está meio cansado fisicamente, mas nem deveriam tanto, né? São todos jovens aí, mas os jovenzinhos hoje em dia estão a bateria um pouco mais descarregada. Amém? E hoje eu gostaria de falar aqui um pouco só para nós sobre esse assunto. Certamente nós vamos refletir mais sobre esse assunto. Infelizmente muitos cristãos, mesmo tendo uma experiência com Jesus inicial, muitas vezes não desfrutam de algumas coisas muito poderosas que a Bíblia fala, justamente porque não tem a compreensão do reino de Deus. Não tem uma compreensão, não tem um avanço na compreensão do reino de Deus. E nós vamos sendo levados pelo curso dessa vida e acabamos não assumindo uma identidade agora como cidadãos do reino de Deus. Ou seja, nós somos muito mais curitibanos, muito mais coxa branca, muito mais Atlético Paranaense, muito mais brasileiro, muito mais a nossa nacionalidade, do que de fato assumimos uma identidade de cidadãos do reino de Deus. Isso prejudica muito aquilo que Deus deseja que cada um viva, e o avanço do próprio reino. Nós acabamos de ler, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O filho de Deus, e todo filho de Deus é um cidadão do reino de Deus. Mas é mais ou menos assim como uma adoção, né? Quando você adota uma criança, ela vem para dentro de uma casa, ela vem com uma cultura já estabelecida. Então ela precisa o quê? Se amoldar os seus pensamentos para entrar na cultura daquela família. Quando nós nascemos de novo, nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito, então o nosso espírito nasce de novo e nós passamos a conter a natureza de Deus. E é sempre importante, nunca tente mudar os frutos sem mudar a raiz. A raiz que define os frutos. Muitas pessoas querem mudar primeiro os frutos sem mudar a raiz. Isso é religiosidade. É impossível qualquer pessoa viver os valores do reino de Deus sem nascer de novo. É necessário mudar a raiz. Qual é a raiz do homem sem Deus? É uma raiz pecaminosa, que é contrário aos valores do reino de Deus. Mas quando nós ouvimos o Evangelho e nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. Mas não acontece automaticamente uma transformação em nossas vidas. Nós fomos salvos em nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e seremos salvos no nosso corpo quando ele será glorificado. Esse é o processo do desenvolvimento da salvação. Então não significa que você foi num retiro, você foi num encontro, sim, você teve ali uma experiência com Deus, você entendeu que você não é salvo por suas obras, não tem nada que você possa oferecer a Deus pela sua salvação. Ela é um dom de Deus, é um presente, é fruto da graça de Deus, mediante a fé, amém? A partir daí então, você que creu nisso de verdade, você tem que abrir mão da sua justiça própria, amém? Clamar pelo seu Salvador, confessar, crer no coração e confessar com a boca, então você é salvo. O que acontece com você naquele momento? Você nasce de novo, no seu espírito você recebe a natureza de Deus, o Espírito Santo passa a residir dentro de você, então você recebe uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Mas você continua tendo uma mentalidade que diz respeito à sua alma. Você não automaticamente sofre uma mudança, uma metanoia na mente. Você está sofrendo uma metanoia na mente, no sentido que você agora entendeu que você não pode ser salvo por você mesmo. Começou o processo de metanoia, de transformação da mente. Mas você ainda tem uma forma de falar, que é resultado de uma forma de pensar. Você tem uma forma de tratar as pessoas, que é resultado de uma forma de pensar. É resultado de uma crença. Então você não chega do retiro agora e simplesmente encontra com seus pais e diz: glória a Deus, Manaias. E você chega em casa como filho agora e você fala: eu quero limpar toda a casa.
Eu amo lavar louça a partir de hoje. Eu passei até a gostar de tomar banho. Não. Tem pais que acreditam nisso. Eles vêm aqui e estão olhando para ver se o filho já está totalmente transformado. Aí qualquer coisa que você observe no seu filho, você vai falar: o que adiantou ir nesse encontro? Engraçadinho, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Agora sim, já começamos a perceber traços. Nós vamos começar a perceber quebrantamento, sim. Nós vamos começar a perceber desejo por Deus, desejo de avançar, desejo de transformação. Por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo recebe um novo coração. Amém? Aquele coração duro, agora você recebe um coração do tipo de Deus, o coração quebrantado. Mas existe o processo de transformação. Amém? Que todos nós estamos passando. E eu quero dizer para você então, a porta de acesso ao reino de Deus é o novo nascimento, onde você se torna um cidadão do reino de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidadania agora, como cidadãos do reino de Deus, é filhos de Deus, filhos do reino de Deus. Amém? E agora nós precisamos, em parceria com o Espírito Santo, aprender a se relacionar, a falar como esse reino fala, a pensar como esse reino pensa, a lidar com a questão do dinheiro, como se lida com o dinheiro nesse reino. Como se lida com a ofensa nesse reino? Como se lida com tantas coisas desse reino? Afinal de contas, a partir de agora, eu sou um cidadão do reino de Deus. Quem é o modelo desse reino? Jesus. Jesus é o modelo desse reino. E nós devemos nos amoldar a Ele. Então todo reino, toda nação tem a sua constituição, que são as suas leis, que define como as coisas funcionam naquela nação, ou pelo menos como deveriam funcionar. Agora você, como cidadão do reino de Deus, precisa conhecer a constituição do reino de Deus. Eu quero ler algumas coisas aqui bem interessantes sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 5. Irmãos, ontem à noite eu estava muito cansado lá no encontro. Falei para minha esposa: eu acho que hoje eu não prego mais do que 15 minutos. Rapaz, na hora que eu peguei o microfone, eu me transformei. Mateus capítulo 5. Eu não quero falar sobre as bem-aventuranças daqui a pouco, mas começa no versículo 13. Eles vão projetando aqui para nós, né? Glória a Deus. NVI, não NVT. Jesus aqui está dando a constituição do reino dele. Mateus apresenta Jesus como rei. Amém? Os 4 evangelhos apresentam Jesus nas suas 4 facetas. E Mateus apresenta Jesus como um rei. Como rei. Jesus é o rei Jesus. Amém? E aqui, por exemplo, nós vamos aqui, só quero colocar alguns pensamentos para você começar a meditar. Jesus começa a falar então para os seus discípulos a constituição do seu reino, como o seu reino funciona. Eu quero falar algo aqui interessante, né? O que nós temos do reino de Deus? O que nós podemos dizer que é reino de Deus em nós? É todas as áreas que Jesus já está reinando. Isso é reino de Deus. Amém? Todas as áreas que nós nos quebrantamos e nós permitimos que Jesus reine. É interessante, né, que em Romanos no capítulo 10, quando fala da salvação, ele fala não só de reconhecer Jesus como o nosso Salvador, mas fala também de reconhecer Jesus como Senhor. Diga Senhor. Diga Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida?
em todas as áreas. Ele está reinando em tudo. Então nós já estamos... Eu estava brincando domingo passado que foi as eleições, né? Tanta promessa que fizeram para nós aqui em Curitiba, né? Eu falei, daqui 4 anos nós vamos estar andando tudo em táxi aéreo. Não terá ninguém mais com exames na fila, exames especiais, operações, tudo terá resolvido. O mundo será um grande reino de Deus. Parece nós os crentes. Jesus começa aqui, né, depois das bem-aventuranças, ele fala, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então ele fala primeiro que nós somos sal, nós servimos para dar gosto para as coisas. Aí ele continua dizendo aqui, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende numa candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. É interessante que aquelas pessoas que são cidadãos do reino de Deus, eles trazem sal, eles trazem sabor para onde eles estão. Mas eles também iluminam, eles tiram aquele lugar das trevas, eles trazem a luz, eles apontam para Jesus. Esses são cidadãos do reino de Deus. E o texto continua dizendo aqui, ó, verso 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Esses são os cidadãos do reino de Deus. Eles trazem gosto, eles trazem sabor para as coisas, eles trazem luz onde tem trevas, e as pessoas observam. Trazem como? Pelas suas boas obras. E as pessoas observam as boas obras e glorificam o quê? O nosso Pai. E aí Jesus vai falando algumas coisas. Eu quero até pular aqui essa parte. Ele eleva o padrão da lei aqui, por exemplo, no versículo de número 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o teu olho direito o faz pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta. Ou seja, vamos ser radical com o pecado aqui. A grande mensagem é essa. Eu nem vou pegar em termos aqui como divórcio, juramentos. Eu quero avançar aqui. Vingança, vamos lá, verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha o pensamento do reino de Deus. No reino de Deus, os cidadãos do reino de Deus não têm essa mentalidade, não levam o desaforo para casa. Eles são quebrantados. Você está entendendo que isso aqui é totalmente contrário ao curso desse mundo? Eles são cidadãos do reino de Deus. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que desejar pedir-lhe algo emprestado. O verso 43 vai avançando. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era na lei. Aí Jesus está estabelecendo como é na nova aliança no reino de Deus. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Mudou completamente. Esse é o reino de Deus. E é isso que traz gosto, né? Eu estou indicando bastante um filme chamado A Forja. Eu estou doido para contar uma parte dele aqui, cara. Puxa vida.
É chato isso, né? Vai ter um momento bem impactante sobre perdão lá no filme. Poxa, que vontade de contar. Diz que é chato contar, né? Um filme que está agora e o pessoal está assistindo agora. Mas enfim, depois você vai ver lá. Poxa, que pena que não dá para contar. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Amar os inimigos e orar pelos que te perseguem. Em vez de você ficar lá, Deus manda fogo nessa minha vizinha, queima a língua dela. Qual que é a oração aqui? Ame os seus inimigos. Imagine, amar sempre é uma atitude sacrificial, né? O que você está fazendo de bom para aquele vizinho que te odeia? Esse é o reino de Deus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Normalmente, o que você fala? Eu não vou cumprimentar. Eu não vou na festa daquele meu parente, ele nunca vem na festa do meu filho. Ele não vem na festa do meu filho, por que eu vou na festa dele? Porque você é do reino de Deus. Essa pegou aí de alguém, né? Foi? E nós, mesmo sendo cristãos, cidadãos desse reino, nós não renovamos a nossa mente. E sabe qual que é o problema disso? Nós não desfrutamos dos benefícios do reino de Deus. Nós não desfrutamos de justiça, nós não desfrutamos de paz, e nós não desfrutamos da alegria do Espírito Santo, porque nós não vivemos como Deus pede que se viva nesse reino. No capítulo 6, ajude aos necessitados. Aqui, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os políticos, os hipócritas. Como fazem os políticos. Nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, o desejo nosso nesse reino nunca é ser visto, porque nós esperamos por uma recompensa, muito mais do que um elogio de qualquer pessoa. Amém? Nesse reino, no versículo 10 do capítulo 6, nós proclamamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nosso coração é quebrantado como filhos desse reino para o rei: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos a ser focados na nossa vontade, naquilo que é mais fácil para nós, naquilo que é melhor para nós, e não aquilo que é melhor para o reino. Olha no versículo 19. O que o versículo 19 diz? 1, 2, 3. Amém? E o que nós mais estamos querendo? É acumular tesouro na terra. Porque o mundo leva todo mundo para isso, para o materialismo, para o materialismo, para o materialismo. Enfim.
Quando nós vamos lá para Romanos no capítulo 12, que é o texto que nós lemos, mas vamos lá a partir do verso de número 9. Antes fala dos dons, aquele que tem o seu dom deve servir com esse dom. Amém? Mas eu quero pegar a partir do 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Próximo versículo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Não, o que é isso, minha irmã? Senta você aqui nessa cadeira. Eu nunca esqueço, anos atrás, meu pai estava lá no, acho que era supermercado Real, lá em Caiobá. E nessa época lota o mercado lá, né? Naquela época tinha menos mercados ainda, hoje tem mais, e ainda lota do mesmo jeito. E quando chegou na hora de pegar o carrinho, um homem colocou a mão no carrinho, o outro homem colocou também. Se você é essa pessoa, você colocou 1 segundo antes a mão no carrinho, o que você faria? Eu cheguei primeiro. É ou não é, pastor? Não é justo. É porque no mundo que nós vivemos, justiça tem uma forma de ser manifesta. No reino de Deus, justiça é outra coisa. Justiça não é eu estar no centro, justiça é as coisas estarem em paz. É recolocar as coisas no devido lugar. Na minha herança pegaram 2 colheres a mais do meu pai. Eu não vou abrir a mão de nenhum centavo, pastor, nenhum centavo. E ainda você faz campanha, 7 sexta-feiras da vingança divina. Eu quero de volta o que é meu. É ou não é? Depois conta o testemunho, porque eu fui lá na justiça e Deus me deu a vitória. Eu não falo mais com a vitória nem com a derrota, que é meus parentes, mas Deus me deu a vitória. Família está tudo destruída, ninguém fala mais com ninguém, e você que podia trazer a paz do reino de Deus naquela casa, abrindo mão de alguma coisa, você não fez, porque você não está pensando como o reino de Deus. Meu pai disse que foi até engraçado, os dois foram pelo menos educados. Ele falou, não, o senhor chegou primeiro, pode pegar o carrinho. O outro falou, não, o senhor chegou primeiro. Meu pai estava perto e falou, já que vocês não querem pegar o carrinho, passa ele para mim. No reino de Deus é melhor dar do que receber. No reino da terra é sempre melhor receber. E aí você casa e você quer que o casamento funcione como o reino de Deus promete, vivendo como a terra te ensina. Te enganaram que você seria a rainha da casa. E o marido acreditou que seria o rei. Numa casa só tem rainha e rei, quem vai trabalhar? Tem que ter servo. Só tem a rainha e tem o rei, quem é o servo? Estão brigando ali, né? Tem a rainha da casa e o rei, quem vai ser o servo? Não tem ninguém. Só dá confusão. É ou não é? Só dá problema. Você sabe que na cultura coach hoje, você sempre busca relacionamentos que possam trazer algum benefício para você. Você tem que fazer um network, uma conexão, para que você possa conseguir boas oportunidades na vida. Isso não é no reino de Deus. Aí as pessoas só ficam buscando os outros para se relacionar, sabendo o que eu posso tirar daquela pessoa. Jesus nunca fez assim com ninguém. É só relacionamentos por interesse.
Imagina um ambiente na família onde o marido prefere dar a honra à mulher e a mulher prefere dar a honra ao marido. Não tem erro. Não tem erro, sempre vai dar certo. Eu acho isso aí até essas coisas do reino de Deus, eu já contei aqui até para os irmãos, simples num cardápio, né? A mulher quer fazer um cardápio que agrada o marido, e o marido quer que ela faça uma coisa que ela gosta, que ela fique satisfeita. No final das contas, os dois ficam satisfeitos. Agora, quando tem o rei e a rainha do lar, não tem ninguém para servir naquela casa. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Amém? Você é alguém hospitaleiro? Que recebe bem as pessoas na sua casa? Tem marido que passa a maior vergonha com a esposa porque a esposa não recebe bem os seus familiares. Não, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Enfim, o reino de Deus tem a sua constituição. É interessante que o reino de Deus tem as suas bem-aventuranças. O que é bem-aventurança, né? Bem-aventuranças é um termo que deriva do grego e que significa feliz, bendito, abençoado ou recebedor de privilegiado do favor divino. Ou seja, é bendito, é bem-aventurado, é feliz, é abençoado, é recebedor de privilégio divino, aqueles que andam pela constituição do reino de Deus. E aí está lá no capítulo 5 de Mateus, coloca lá para mim fazendo um favor. Aqui todo mundo busca saber como é o caminho da felicidade, né? E a maioria está andando na contramão. Não existe felicidade se eu não entro na morte. Na morte no sentido de morrer para mim, para o meu ego. Enquanto eu estou no centro, não tem felicidade. Olha lá. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-lo dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Não é bem-aventurados os briguentos, os que querem estar certo, os donos da razão. É bem-aventurado quem? Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Sabe, eu nunca esqueço disso. Anos atrás, muitos anos atrás, meu pai chamou uma pessoa ali da nossa rua que a gente morava e chamou esse vizinho e falou para ele: por que você vai embora da sua casa? E meu pai descobriu que ele ia embora com outra vizinha e abandonar a família dele para ir embora com outra vizinha. E meu pai chamou ele, eu lembro que era de madrugada, e conversou com ele e ministrou da parte de Deus na vida dele. E ele desistiu de ir embora da casa dele, está com a família dele até hoje. Só que essa vizinha, que era amante dele, ficou muito enraivado
e ela contratou uma vizinha da rua de baixo para dizer que era amante do meu pai. Graças a Deus a minha mãe não acreditou, e grande parte das mulheres já acreditaria. Tem mulher que é muito fácil destruir o casamento dela, né? É só uma mulher que quer seu marido ligar para você, pronto. E eu lembro que meu pai se ajoelhou lá e falou: como Deus existe, Deus vai trazer isso à verdade. Passou muitos anos, até que um dia essa mulher que caluniou meu pai, ela entrou lá na casa do meu pai pedir perdão porque disse que tinha mentido. Bem-aventurado os perseguidos, estava por aí, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados, felizes, benditos são aqueles que escolhem viver da forma que Deus deseja. Amém. Se coloca de pé. Os irmãos, 2 Coríntios, preste bem atenção, 5:14 em diante, diz que nós somos embaixadores deste reino. Diga: eu sou embaixador do reino de Deus. Amém. Você é um representante do reino de Deus aqui na terra. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus.